Por esse grande amor fomos alcançados, libertos, perdoados. E hoje é bem especial também, porque toda música que você vai ouvir essa tarde é uma música que está no nosso CD Proclamar ali. Glória a Deus, né? Que presente. Aprendemos essa semana passada, então vamos lá ver se lembra. Eis-me aqui, Senhor, toma-me em tuas mãos, tudo que há em mim, ponho ao teu dispor. Quero ser canal que flui o teu amor. Quero proclamar que Cristo é o Senhor. No poder do Espírito, ser consolo e abrigo, ser tua voz de salvação ao mundo. Esse aqui, Senhor, Eis-me aqui, Senhor, vaso sou em tuas mãos. vaso sou em tuas mãos. Brilha em mim tua luz. Brilha em mim tua luz. Cumpre o teu querer. Cumpre o teu querer. Quero ser canal que flui o teu amor. Quero proclamar que Cristo. Quero proclamar que Cristo é o Senhor. No poder do Espírito, ser consolo e abrigo, ser tua voz de salvação ao mundo. Quero ser canal que flui teu amor dele. Quero ser canal que flui o teu amor. Quero proclamar que Cristo é o Senhor. Quero proclamar que Cristo é o Senhor. No poder do Espírito, no poder do Espírito, ser tua voz de salvação ao mundo. voz de Deus ao mundo, salvação, libertação. Deus nos deu isso, queridos, por sua graça. Deus derramou isso sobre nós. Sermos essa luz ao mundo, sermos essa fonte que não vem de nós, mas que vem da fonte maior, Deus. Aleluia. Cruz
me alcançou. Não posso silenciar, tenho que proclamar, falar do Salvador, Jesus, teu nome anunciarei. Jesus, tua glória mostrarei. Pelo poder do Espírito proclamarei tua salvação. Sou canal do amor que vem de Deus. Salvo estou, a cruz me alcançou. Não posso silenciar, tenho que proclamar, falar do Salvador, Jesus, teu nome anunciarei. Jesus, tua glória mostrarei. Jesus, Jesus, teu nome anunciarei. Jesus, tua glória mostrarei. Pelo poder do Espírito proclamarei. Pelo poder do Espírito proclamarei tua salvação, tua salvação. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Por tua graça. Quando somos tocados por ti, Senhor, nossa vida transborda de graça, de amor. Aleluia. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala a nossa alma, toca o nosso ser. Fala ao meu coração, Senhor, o que preciso ouvir de ti. Eu mesmo não serei, eu mesmo não serei. Toca o meu coração, Senhor, faço a chama arder em mim. Eu mesmo não serei, eu mesmo não serei. Pois quando tocado sou por ti, minha vida transporta teu amor. Tua glória se faz visível em mim e alcança o que perdido está. Não resistirei à tua voz que clama a quem
digo: eis-me aqui, envia-me. Usa-me, Senhor, em tuas mãos. Fala ao meu coração, Senhor, o que preciso ouvir de ti, e o mesmo não serei, e o mesmo não serei. Toca o meu coração, Senhor, faz tua chama arder em mim, e o mesmo não serei, e o mesmo não serei, pois quando tocado sou por ti, minha vida transborda teu amor. Tua glória se faz visível em mim e alcança o que perdido está. Não resistirei à tua voz que clama: a quem enviarei? Eu digo: eis-me aqui, envia-me, usa-me. Pois quando tocado sou por ti, Minha vida transborda teu amor. tua glória se faz visível em mim e alcança o que perdido está. Não resistirei a Deus que clama: a quem enviarei? Eu digo: eis-me aqui, envia-me, usa-me. Em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Pois quando tocado sou, tua glória se faz visível em mim e alcança o que perdido está. Não resistirei à tua voz que clama: e enviarei. Eu digo: eis-me aqui, envia-me, usa-me. Em tuas mãos. Usa-nos, Senhor Jesus, para a tua honra e glória, Pai. Amém.
atraído por ti, Senhor. Quebrantado, restaurado por ti, Senhor. Pra tua glória as nações declarar. Teu eterno amor manifestar. Faz de mim, Senhor, um vaso que se dobra pra compartilhar o amor que vem do alto e que habita em mim. Tu és oleiro, faz de mim, Senhor, um vaso que se dobra pra compartilhar o amor que vem do alto e que habita em mim. Tu és oleiro, usa-me em tuas mãos. Pra tua glória as nações declarar. Teu eterno amor manifestar. Se você sabe, vem junto. Faz de mim, Senhor, o amor que vem do alto e que habita em mim. Tu és oleiro, faz de mim, Senhor, um vaso que se dobra pra compartilhar o amor que vem do alto e que habita em mim. Tu és oleiro, usa-me em tuas mãos. Que a justiça flua como um rio, que o amor seja vestimenta dos que são conhecidos pelo nome do Senhor.
povo santo, quero ser saciar aquele que ter nos olhos compaixão, mostrar tua graça e perdão que traz a vida, restauração. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, E a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei tua salvação. Leva-me aos que estão sedentos, eis-me aqui, usa minhas mãos. És oleiro, eu o barro, pronto estou para ser moldado, eis-me aqui. Usa-nos, Senhor, usa-nos. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei tua salvação. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu Hoje eu fui convocado para estar aqui e pastor, é a sua vez, você tem que ir lá. Disse, então tá bom. Como eu não tinha nada tão específico, eu vou derramar um pouco daquilo que estava no meu coração nesses dias, sendo gestado por uma experiência que eu tive fora do Brasil. Quero falar rapidamente, mostrar alguns slides e depois nós vamos entrar na palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir comigo no livro de Oséias, lá no Velho Testamento. Livro de Oséias.
E vamos ficar em pé para a gente poder ler. Não é obrigado, mas é um convite para você mudar de posição e poder aguentar um pouquinho aqui nosso tempo juntos. Oséias é um profeta convocado por Deus para falar à nação de Israel, quando tudo aparentemente estava ok, tudo estava certo. O templo funcionando, os holocaustos, os sacrifícios, as ofertas, as orações, os jejuns. O povo estava, num certo sentido, focado naquilo que eram as ordens divinas, os rituais que Deus estabeleceu. Mas, num determinado momento, Deus começa a falar que esse povo, a despeito de estar sacrificando, levando os seus animais para o sacrifício, que era símbolo da morte do próprio indivíduo diante de Deus. Às vezes alguém lê o Velho Testamento e diz, que carnificina, né? Tanto sangue, tanta carne, tanto sacrifício, que coisa bárbara. O homem pós-moderno não consegue entender isso, a não ser que ele seja levado para as encruzilhadas e os morros da cidade e apregoa novamente os sacrifícios sem sentido de animais. Na época do Novo Testamento, Deus estabeleceu como símbolo da redenção do próprio indivíduo, que poderia morrer diante do Criador, dado a vergonha e a tristeza da desobediência, quando o indivíduo mata, engana, trai, abusa, rouba. Então, para que o indivíduo não morresse, Deus estabeleceu que ele levasse um animalzinho, e aquele animal não era para que Deus pudesse comer, Deus não precisa de comida de animais, mas esses animais eram usados exatamente para o alimento do próprio indivíduo e daqueles que estavam ali ao redor do templo. Então a finalidade não era só a carnificina de ver um animal morto. Do mesmo jeito que você come em casa comida, o bife, etc., um bicho morreu em algum lugar. Então esse animal era o melhor do rebanho, mais precioso, o primeiro primogênito. Ele era levado diante do altar para simbolizar que aquele sangue derramado estaria sendo feito em meu lugar, em nosso lugar. E Deus aceitou aquilo e, obviamente, Ele prescreveu, aceitou, e Ele estendia um perdão até que o sacrifício um dia pudesse ser feito de forma completa, plena e absoluta. Porque Ele diz que sacrifícios de animais não podem apagar os pecados para sempre. Por isso João Batista dá aquela frase que os católicos conhecem muito bem, quando João diz, eis o Cordeiro de Deus, que o quê? Tira o pecado do mundo. Não é que Jesus tinha lã no seu corpo, ou qualquer semelhança de cordeiro animal, mas era o fato de que ele foi o único que, não merecendo morrer, se entregou voluntariamente na cruz como um cordeiro imolado em prol do pecado da humanidade como um todo. Jesus era o único que não merecia a morte e experimentou a morte. E o sacrifício a partir daquele momento cessou, como aquele advento em que as pessoas iam ao templo, porque não é mais necessário qualquer tipo de sacrifício, uma vez que Jesus Cristo é o nosso pleno, perfeito sacrifício. Aquele que na verdade tem poder para mudar o homem de dentro para fora. Mas mesmo nesta época, o povo focado no sacrifício aqui, se esqueceu da origem. É como a criatura se esquecer do Criador. É como o filho focar no que o pai tem de bens para lhe ofertar e esquecer o amor à pessoa do pai. Então, Deus na sua palavra levanta esse profeta e diz, o meu povo está se prostituindo. E não era uma prostituição de prostíbulo, de zona, de meretrício, de qualquer tipo de traição, mas era uma prostituição espiritual.
Ou seja, estavam deixando de amar e adorar com exclusividade o Deus vivo, Criador único, para se entregar agora às coisas que adivinham dele, inclusive a natureza. O sol, a lua, os animais, os homens, os líderes, os sacerdotes, os pastores, se tornaram o Deus daquele povo. O rito se tornou um fim. A frequência aos cultos, ao templo, também se tornou isso. Até que Deus começa a escrever. E olha que interessante, parece que você está lendo um dos jornais locais no capítulo 4 de Oséias, quando ele diz: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Capítulo 4, o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque nela, na terra, não há verdade. A verdade não prevalece, mas prevalece a mentira. Não há amor, mas egoísmo, nem conhecimento de Deus. Ou seja, quando o homem abandona aquilo que poderia lhe dar motivação e temor maior para fazer o que é certo, nós temos o que nós temos hoje no nosso Brasil. Estamos jogados, lançados às injustiças e a indivíduos que legislam em prol de suas próprias causas. Quase não nos vemos com esperança nesse país. Talvez seja preciso reagir ainda mais, não com violência, porque Deus já disse isso anos, milênios lá atrás. Falta conhecimento. Olha o verso 2: o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Esse capítulo aqui é de que jornal? Qual o canal sintonizado? É da página policial, é do que você e eu experimentamos todos os dias. Mas a grande verdade é que aquela nação estava experimentando aquilo porque se afastaram de Deus. E Deus começa a dizer para o povo que tinha a obrigação de ser instrumento de justiça, instrumento de amor, instrumento de transformação. Esse povo estava mais atrás agora dos seus próprios benefícios e por isso adulteravam. E o capítulo 6, então, vou ler mais alguns versículos aqui para a gente caminhar. O versículo 15 diz: irei e voltarei, do capítulo 5, para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Sabe o que é isso? É o Senhor dizendo que, a despeito de ter nos dado tudo, nosso coração se afastou tanto dEle, se envolveu tanto com as coisas dele, inclusive com a justificativa de religiosidade, usando o próprio nome de Deus para isso, que Deus teve que nos abandonar, nos deixar para colhermos os frutos daquilo que nós estamos plantando todo dia: mentir, matar, perjurar. Só que ele diz aqui: vai haver um momento em que eles vão ter que se arrepender, buscar a minha face, voltar atrás, me buscar. E aí eles vão dizer: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, mas Ele vai curar, vai ligar. Depois de 2 dias nos revigorará, o 3º dia nos levantará e viveremos diante dEle. E o verso 3 diz: conheçamos e prossigamos em que, gente? Em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. E olha, ele diz: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Teu amor é fútil, passa rápido. Você diz que me ama, mas você não permanece. Se o amor humano não tem durado muito, imagine o amor por Deus. Por isso a nossa missão retoma a chamada para que vocês sejam fiéis, não a mim, não à igreja, não aos ritos, não ao cântico, não à oração que traz poder e manifestação, mas que vocês amem ao Senhor de todo o coração, alma e entendimento. Aí nós vamos amar uns aos outros e vamos amar também aqueles que precisam do Senhor. E aí o verso diz:
Por isso eu os abati, por meio dos profetas, pela palavra da minha boca. Os matei, os meus juízos sairão como a luz. Pois olha o verso 6, a definição que ele dá. Pois misericórdia quero, e não sacrifício. Ele pediu sacrifício, como meio de apaziguar aquele que poderia matar a raça humana por causa do erro. Não existe impunidade quando nós tratamos de um Deus que é sério. Mas ele diz, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Eu quero que vocês tenham um coração capaz de amar, capaz de olhar a pessoa que não tem o que precisa ter para ter dignidade ao seu redor. E ele diz, eu quero conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Vamos orar? Ore ao Senhor aí comigo. Levante ao Senhor a sua voz e reconheça que Ele é mais do que aquilo que Ele pode nos proporcionar. Que nós adoramos um Cristo vivo, pessoa, não uma religião. E que você hoje veio aqui para se colocar diante de Deus Todo-Poderoso. E que a palavra deste homem falível que está aqui na frente seja apenas para remeter cada um de vocês à presença da glória do Senhor vivo que reina para sempre. O Cristo que um dia veio e foi crucificado, mas que ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, núcleo da maioria das religiões chamadas cristãs, mas muito pouco conhecidas, ou muito pouco conhecido por aqueles que de fato andam na sua presença, ou querem andar na sua presença. Curva a sua cabeça em oração, ora ao Senhor nesse instante. Glórias ao teu nome, Jesus. Diga a Ele como você almeja conhecê-lo mais e mais. Diga a Ele que Ele é mais importante do que aquilo que você tem obtido dEle. Diga que você reconhece que a criação é maravilhosa, mas ela não reflete, ela não é o Criador. Diga que o teu coração tem fugido e se prostituído, e que você está disposto a converter-se ao Senhor, a buscá-lo de todo o coração, e Ele vai se mostrar, se apresentar a você. Deus está aqui, tão certo como o ar que nós respiramos. Glórias ao teu nome, Jesus. Abençoa a tua comunidade, a tua igreja nesta noite, presente aqui nesse lugar. Transforma o coração e a vida de pessoas, para que ela tenha os seus olhos abertos para te enxergar, te perceber, não só aqui nesse lugar, Senhor, mas em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo, na tua presença. Adorado seja o teu nome, em nome de Jesus nós oramos, amém. Podem sentar. A propósito do capacitar, a propósito desse desafio para que você fale do amor de Jesus, eu estava saindo de casa agora, pouco antes de sair de casa. Recebemos um interfone num condomínio de uma pessoa que nós não conhecemos. E o interfone dizia assim: onde é a igreja? Nós estamos nos preparando e vamos lá na comunidade adorar a Deus. Eu olhei para minha esposa e disse: meu Senhor, não sei nem quem é. Eu não mandei convites, eu nem dei o endereço, eu nem falei direito, eu nunca fiz isso de forma ostensiva. Mas eu espero que não apenas a minha pessoa, a minha família e a família daqueles que conhecem Jesus naquele condomínio Córdoba do Parque del Sol continue sendo um reflexo do amor de Jesus e que as pessoas sejam atraídas a conhecer mais da palavra. Se você está aqui entre a gente, bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Quero falar ainda a vocês rapidamente, antes de mostrar alguns slides aqui, do nosso projeto Alfa. Essa comunidade, nós entramos aqui nessa comunidade anos atrás,
quando aqui era um antro de invasão, essa propriedade era cheia de objetos roubados na BR-116, em que essas crianças e essa comunidade não tinha nem o teto direito para morar, porque era uma área invadida, pessoas vivendo debaixo de pedaços de pau, de papelão. Há muita coisa que ser feita, mas muito tem sido feito para a transformação não só da comunidade, do entorno, mas de pessoas que têm sido alcançadas aqui, e este bairro tem mudado o seu perfil. Porém, eu estava aqui numa reunião ouvindo sobre o Projeto Alfa. São meninos e meninas da comunidade que estão aqui nesta propriedade, recebendo o amor, o carinho de Jesus, uma complementação do seu trabalho escolar, da sua cidadania, e voluntários estão aqui trabalhando, e pessoas que até são sustentadas por vocês, dando a vida e o tempo para que essas crianças que nós fomos buscar lá dentro da comunidade, na escola pública, os piores alunos da escola pública estão aqui dentro, porque nós queremos torná-los os maiores e melhores para a glória de Deus. Venham, ore por isso. O que nós cantamos aqui com tanta força tem que ser real na sua vida. Eu estive esses dias com o Dr. Levi, um homem que eu tenho aprendido a amar, a conhecer, eu tenho testemunhado do amor de Jesus. Ele tem um pano de fundo evangélico na própria família, e ele está comprometido a vir aqui, ajudar essas crianças, entendendo que talvez 20 ou mais, ou 30% das crianças que frequentam as escolas públicas desse entorno, não enxergam direito. E esse oftalmologista, esse homem que é da área de cirurgia, inclusive, que cuida do olho com uma maestria tremenda, já se ofereceu para vir aqui voluntariamente e ajudar essas crianças. E eu disse para ele, pode acreditar, amém, vai ter óculos para todo mundo, porque eu vou atrás de uma ótica evangélica, não é a ótica evangélica, ótica de um evangélico, certo? Que queira doar os óculos para essas crianças que nós vamos alcançar aqui com mais esse cuidado. Mas amados, nós temos uma propriedade aqui. Você é médico, você é dentista, você é advogado, vem para cá. Você sabia que nessa comunidade há inúmeras crianças que não têm registro civil, e que por isso não são beneficiários de absolutamente nada, nem o Bolsa Família. Então, vem para cá, vem com seu grupo pequeno, e se você é um indivíduo, também venha, para que a justiça, para que a misericórdia passe sobre você. Aquilo que Deus quer no amor e no poder de Jesus, sem identidade, mas se colocando aos pés do Senhor e amando essas crianças e amando as pessoas aqui desta comunidade em nome de Jesus. Quando nós chegamos aqui nesse local, anos atrás, esse aqui era um dos bairros mais perigosos, e aliás, continua sendo num certo sentido, quando você se afasta um pouco mais, mas não deixe de vir aqui com medo de qualquer coisa, porque o Senhor está aqui com o muro ao seu redor, e guardando a sua entrada e sua saída. Eu tenho histórias aqui nessa comunidade, que os próprios bandidos aí reunidos um dia disseram, ninguém vai mexer com aquele pastor, nem com aquela igreja lá, que a gente vai fazer um negócio... Misericórdia, até os bandidos estão nos defendendo aqui. Como é que é isso? Era para eles estarem nos assaltando, né? Mas eles disseram, não, ninguém mexe com aquele. Sabe por que ninguém mexe? Porque eles perceberam que o amor de Jesus chegou na família deles, tocou a avó, tocou o irmão, tocou o filho, tocou aquele cadeirante que nunca saiu da rede, mas que recebeu uma cadeira de rodas. E como é que uma arma pode ser apontada para alguém que dispensa amor? E mesmo que você morra, e mesmo que o bandido mate, você terá feito a obra, e Jesus terá sido glorificado. Nós não temos isenção de que nós, de verdade, não vamos sofrer nenhum dano a qualquer momento. Mas temos a certeza de que o nosso Senhor Jesus pagou um preço alto para alcançar pessoas que precisavam serem tocadas com o amor dEle. E nós não podemos fazer diferente. Amém? E essa semana, para completar, eu tive uma reunião, o privilégio de ter uma reunião com o ministro Gilberto Carvalho. Aliás, eu quero dizer que toda vez que eu cito um político aqui,
a minha atitude é exatamente como foi a atitude diante desse ministro reunido aqui num hotel em Fortaleza. Eu fui convidado pela Secretaria da Presidência da República para um evento onde tínhamos ali talvez uns 15, 20 ou 20 pessoas, e o ministro estava bem na nossa frente. A primeira pergunta que eu fiz a ele, porque ele estava dizendo que a situação do nosso país não pode ser revertida sem a ajuda daqueles que proclamam o Evangelho de Jesus. Eu achei aquilo muito estranho, porque eu sei que isso é verdade. Eu sei que os governantes, num determinado momento, sabem que a ação social, feita sem a transformação do coração do indivíduo, você torna um pobre num rico ladrão. Você torna um pobre desgraçado que não tem nada, coisa nenhuma, você dá educação, dá tudo para ele, você dá Bolsa Família, você dá dinheiro, você dá tudo e ele vai para Brasília roubar a gente. Se ele não for transformado pelo poder de Jesus de dentro para fora. E o ministro estava lá soltando os elogios e eu disse, olha, eu só estou querendo dizer para você sinceramente, senhor ministro, que eu tenho uma desconfiança de duas coisas aqui. Primeiro, vocês estão aqui por causa das reações públicas e passeatas, tentando achar que nós vamos nos encantar com alguma benesse vinda do governo. E a segunda pergunta é se você está aqui tentando coletar votos para 2014. Os pastores, obviamente, não gostaram muito desse negócio, dessa pergunta a um visitante, né? Mas eu pude dizer sinceramente que eu respeitava como pessoa, embora não respeitasse no sentido de admirar o que está sendo feito nesse nosso país. E nós, depois, a partir dali, podemos dizer claramente que nós, como povo evangélico, não precisamos de benesses governamentais. Nós não queremos telha para a nossa igreja, não queremos paralelepípedo para coisa nenhuma, nós não queremos dinheiro nenhum para coisa nenhuma. Nós queremos é que a justiça seja feita, que o dinheiro designado publicamente para o pobre chegue lá como deve chegar e não como tem acontecido nesse país. E que a igreja de Jesus, ao contrário do que pensam, nós temos o que dar e o que contribuir para ver a obra de Jesus indo adiante. E disse mais a ele que o que nós acreditamos de verdade é na transformação do indivíduo, de dentro para fora, que começa no coração. E eu ouvi dele, como pessoa, não como ministro, uma tendência de acreditar que sem a transformação do indivíduo, sem a transformação do seu coração de dentro para fora, não há como mudar o país. Então, orem por isso. Deus está agindo. Deus está agindo. Deus está agindo. E nós como igreja temos uma oportunidade especial nesses dias. Eu quero compartilhar com vocês agora alguns slides de uma viagem que eu fiz, e eu quero retornar para o texto bíblico já, bem rapidinho. Deus me deu o privilégio de ir para uma conferência lá na Coreia, em Seul, convidado que fui já durante anos, mas sempre achei que se fosse para orar no monte, eu podia ir em Pacatuba aqui, Guaramiranga, que era mais perto e mais barato, né? Mas acabamos indo para esse lugar e foi maravilhoso ver o que Deus está fazendo na Coreia do Sul, ver o que Deus está fazendo na China. A igreja perseguida, proibida de se manifestar publicamente, ela se multiplica aos milhares, de casa em casa. Preste atenção, de casa em casa. Tanto na Coreia quanto na China. O que está acontecendo é que as pessoas que entregam suas vidas a Jesus, elas têm na hora uma consciência de que a minha casa será uma igreja. A minha casa será dedicada a ser uma igreja de Jesus. Um ponto avançado do reino de Deus, porque lá o evangélico não pode ter um local público de adoração. Nenhum evangélico pode ir a público pregar a Bíblia em praça pública. É proibido. E eu contei para vocês que quando eu pedi meu visto para a China, eu fui negado o visto porque eu era um religioso. Eu tive que olhar para o cônsul, a pessoa que o representa, para dizer que se eu estivesse entrando lá com uma finalidade, era esta finalidade que eu entraria. Eu não fui lá para abrir igreja, coisa nenhuma. E eu disse, o Jesus
que vive em mim, não me permite mentir. Quando eu lhe digo o que eu vou fazer lá, é isso que eu vou fazer. Agora, você não pode tirar do meu coração o que eu sou, discípulo de Jesus, e onde eu vou, Ele vai comigo. Não dá para barrar Ele na alfândega e nem na barreira da entrada do país. Então, eu quero mostrar uns slides rapidinhos aqui, para mostrar da experiência de uma igreja e de um homem de Deus, que nós conhecemos aqui, agora ali, durante aquele tempo na Coreia. Rapidinho, vamos passar, e me perdoe se tiver alguma coisa pessoal e particular. As pessoas que nos visitam, nós não estamos aqui mostrando nenhuma ostentação pessoal. Aliás, eu quero retomar até quando o Jones vem aqui na frente, levanta um CDzinho e diz assim, vocês podem comprar lá. Toda vez que a gente fala nisso, meu coração dá uma torcida aqui. Porque eu já fui alguém que questionou a fé, questionou a igreja evangélica, sentou aí no banco e disse que absurdo. Mas é só para dizer o seguinte, tudo que nós fazemos aqui não é para negócio nem comércio, nós não estamos a fim de vender nada para obter nada. O que nós não podemos fazer é dar de graça, né? Porque alguém tem que pagar a conta de um CDzinho e de uma capinha feita com muito carinho, muito amor. Então você que está nos visitando, vá lá, o CD certamente não vai custar R$20, se custar, baixou o preço agora. Né? Alguém me diz aí. E só para vocês saberem, muitos desses rapazes, é 10, né? Certo, metade do preço, tá bom. Muitos desses rapazes que estão aqui, dessas moças, inclusive um dos guitarristas aqui, ganhou um prêmio, acho que foi no começo desse ano, no ano passado, do melhor guitarrista do Brasil. Eles poderiam estar em qualquer lugar ganhando muito dinheiro, e talvez lá no Rock in Rio durante esses dias, dado a habilidade e o talento reconhecido por artistas como Djavan, Fagner, que reconhecem que esses meninos aqui têm um talento especial. Nós não os proibimos de tocar profissionalmente, mas eles tocam com o critério de quem vai levar o Evangelho de Cristo para bem perto de pessoas que talvez a gente jamais alcance. Mas eles não o fazem por dinheiro, fazem porque são servos de Jesus. E quando a gente grava um CDzinho, é só para colocar nas mãos do povo e facilitar a obra aí. Amém? Então, bora lá, antes da gente correr. Isso aqui sou eu e minha amada esposa, que não pôde vir hoje. Ela com a aeromoça da Emirates, né? Então, isso aqui é uma mulher de burca lá em Dubai, que nós saímos de São Paulo até Dubai, 14 horas de voo. Voo muito tempo, né? E de lá para Seul, quando nós chegamos no aeroporto, fomos recepcionados pelos irmãos da igreja da Coreia. Muito carinho, muito amor. É muito bom a gente ir para um lugar desse e saber o que Deus está fazendo. Aliás, você que está aqui, que gosta de fazer excursão, gosta de viajar, né? E Deus tem lhe dado um dinheirinho a mais, não é proibido usufruir daquilo que Deus lhe deu. Mas, por favor, faça tudo com uma causa. Faça tudo pela causa do Evangelho. Quando você viajar, vai atrás de saber o que é que o povo de Deus está fazendo lá. Junte-se àquele povo. Faça como nós fizemos no meio da rua, que ninguém entendia mesmo. Jesus abençoa o chinês. Aí ninguém está entendendo nada mesmo. Beleza. 2 doidos, eu e minha mulher, né? Então vamos lá. Depois pegamos um ônibus sofisticado. Você sabe que a Coreia do Sul é um país muito rico. O ônibus é sofisticado, mas por dentro é bem enfeitadinho. Calma aí, é bem enfeitado, é bem bonitinho. Quando eu era pequeno, me chamavam de baiano, porque eu era filho de nordestino. E o baiano gosta de enfeitar a bicicleta. Então, quando a bicicleta era moderna, mas muito enfeitada, ele dizia bicicleta de baiano. Essa é de coreano. O ônibus é todo enfeitado dentro com, sabe, aquelas firulinhas, coisinha, bem interessante, né? Muita criatividade e muito zelo à cultura. Bora lá. E eu fui conhecer essa igreja da Coreia. Sabe qual é o nome da igreja? Igreja Batista Central. Eu disse, eu não sabia que nós tínhamos uma filial na Coreia, né? Essa igreja Batista Central de Yongsan é uma igreja que tem 200 mil membros.
Eu estive na igreja do Paul Yong-Shu também, e outras igrejas na Coreia, são igrejas que têm 300, 400, 200, 100, 1000. Ouviram de novo? 1000 membros. Essa igreja se reúne nesse grande auditório, é um auditório que cabe 15 mil pessoas, obviamente eles têm uma estrutura muito luxuosa, não porque gostam do luxo, mas porque a tese desse pastor, eu vou contar a história dele já já, é que Jesus merece o melhor da gente. Então eles têm o melhor som, o melhor, tudo deles é o melhor. E ele diz claramente, Jesus não merece de nós algo que não seja o melhor. Então, a Coreia sendo muito rica e os homens que lá serviram a gente durante aquela conferência eram executivos. Tinha alguns que ficavam do meu lado só dizendo, esse aqui é da Hyundai, esse aqui é da Samsung, esse aqui é dono não sei do que. Só homens de negócio, servindo como se fosse assim os indivíduos mais simples, pareciam o gari, porque eles varriam, eles limpavam, eles faziam tudo que tinha que fazer, nos servindo durante aqueles dias da conferência. E na cozinha, obviamente, as senhoras que estavam lá, principalmente as mais idosas, né? Eu ganhei o carinho delas, porque toda vez que eu passava lá, eu fazia um gesto de coração, né? Coração bem grande, tem um coração pequeno, né, que a gente faz, né? Eu sou um coração, amo vocês, eu não conseguia falar a língua delas, mas eu passava. E sabe por que elas gostavam de mim? Porque o seu pastor é natureba, então lá só tem alga, arroz, alga, arroz, alga, 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 alga e arroz. E eu comia com tanto gosto, né? E elas olhavam para mim, incrível. Foi tão assim que a maioria dos pastores, pouco acostumados, eu não estou dizendo dos pastores, estou dizendo que alguns de vocês iam passar mal lá, porque não tinha sanduíche, não tinha ketchup, não tinha, né? Não tinha gordura lá, não tinha o bacon e tal. E foi tanto que os pobres dos pastores passaram mal, tiveram que fazer um horário só para eles, com a comida só para eles, porque eles estavam desesperados, porque não conseguiam mais comer aquela alga tão preciosa, tão maravilhosa. Prossegue, esse aí é um local onde tem casamento. Esse aqui é o nosso dormitório, onde a gente dormiu. O prédio parece o Banco Central, né? E essa é a cama que nós dormimos. Volta um pouquinho. Isso aí é um edredomzinho fininho, certo? E a pastorada do Brasil sofreu demais. E eu achando ótimo, porque minha cama é parecida com isso aqui. Então, oh, que maravilha. E os caras lá estavam até um mercado negro, para ver se o cara cedia o colchão dele, ficava em pé um tempo, enquanto o outro dormia, depois revezava, né? Dado o desespero do pessoal, porque é assim, não tem cama, não tem nada, você entra e deita aí e pronto, tira os sapatos, tá certo? Porque o asiático não entra de sapato na sua casa, eles tiram o sapato na casa e entram, então nós estávamos todos lá, de pés descalços e dormindo aqui. O próximo slide é o dormitório das mulheres, está meio bagunçado, mas dos homens estava muito pior, né? Então não tem nada, é só um vão nesse prédio sofisticado. Bom, uma boa ideia para o próximo EPL, né? A gente fazer alguma coisa parecida. Vamos em frente aí. Esse é o túnel que levava do dormitório para o auditório. Podemos ir em frente. Esse é o auditório, o louvor é um grande coral cantando na frente. E gente, é assim, diferentemente do nosso Ceará e gente que gosta do Fantástico, antes, durante e depois principalmente, ali os cânticos rolam por horas, e a oração é antes, durante e depois. O mesmo cântico é cantado quase 10 minutos, eles repetem o mesmo cântico, e o povo canta, 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 canta com muito entusiasmo. E o pastor Yun é um senhor, eu vou falar dele já, porque eu acho que é uma figura, vocês perceberam o que Deus está fazendo lá. Então, mais na frente tem um grande coral, um órgão de tubos, um negócio fantástico, aquilo ali, parece pilastrazinha, mas é um coral fantástico. Vamos em frente. Eu estou de terno e gravata, que eu não faço isso aqui no Ceará normalmente, lá eu fui obrigado, porque o negócio lá é de imperador, sabe, pessoal? Você tem que cumprir ordem, ficar em fileirinha, andar para lá, para cá, foi bem legal. Mais para frente, esse é o pastor Yun. E deixe-me contar aqui um testemunho de um homem de Deus que eu conheci.
e o privilégio de me inspirar, e eu espero que seja também uma inspiração para você. Esse homem começou esta igreja que tem 200 mil membros, há 25 anos atrás, mais ou menos. Ou seja, quase o mesmo tempo. O que aconteceu com esse homem? Esse homem teve uma doença no aparelho respiratório, e a doença foi fatal para ele, a ponto dos médicos mandarem ele para casa, para morrer em casa. E a mulher dele, uma mulher muito piedosa, estava com ele em casa, vendo-o definhar, já bem esquelético, pronto para morrer. Os parentes disseram, leva esse homem para algum lugar, para ele morrer em algum canto lá. Eu não sei se é costume, o que é, mas aconteceu. Essa mulher leva o pastor Yun, na época era o Yun só, para um lugar retirado, e ficou com ele lá, e eles disseram, vamos orar aqui até que você morra. E eles ficaram ali orando, para ver se ele ia embora em oração, jejum, oração, ele não podia comer, e eles continuaram orando. Depois de alguns dias ele começou a sentir cheiro de arroz, onde não tinha arroz, e depois ele começou a se revigorar, e sentir que estava bem para comer, voltou a comer, e esse homem está até hoje sustentado pela graça e misericórdia de Deus em oração. Gente, lembre-se dele. Pastor Yun foi para casa e começou a fazer ali na sua casa um grupo de oração e de leitura da palavra e de pregação da palavra. E ele é tão debilitado que ele tem seguranças. Quando ele sobe no palco, os seguranças estão atrás dele, porque ele cai. Quando ele está aqui em cima é um serelepe, ele pula para lá, pula para cá, ele senta, ele levanta, ele dá salto, ele faz tudo aqui em cima. Quando ele desce ali, tem que segurar, porque senão ele cai. E o pastor Yun não foi curado, ele foi sustentado até aqui pela graça e misericórdia de Deus, e a igreja começou na casa dele, num grupo pequeno, com poucas pessoas, e foi se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, e não apenas a sustentação da oração serviu para a vida dele, mas serviu para a vida de toda a comunidade. Então no início, antes de começar o culto, que é uma prática excelente que nós podemos aprender aqui, eu quero voltar para estimular esta igreja a vivenciar isso. Lá você não tem um dia de oração, uma hora da libertação, essas coisas que a gente às vezes inventa aí. Mas lá as pessoas espontaneamente, elas chegam cedo para a oração. Os grupos pequenos vêm cedo para a oração. O culto começa com oração. O louvor entra e eles lá no meio têm um tempo de oração. E lá são todos envolvidos num clamor, numa oração fantástica, maravilhosa, uma coisa que você é tomado, mas eles estão orando e clamando pelo país, orando e clamando pelo perdido, orando e clamando para que o poder e as hostes infernais sejam derrotadas pelo poder do nome de Jesus. É uma oração focada na proclamação do nome de Jesus, para que a Coreia, a China, receba o Evangelho de Cristo. E quando termina o culto, gente, pensa que o povo vai embora? Eles se reúnem em grupos pequenos e começam a orar, orar, orar. Aliás, continuam a orar, orar, orar. E a gente brasileiro cansado, confuso, orado, esse negócio não termina não. E o pastor Yun pregava a palavra de Deus ali em cima, falando de Jesus, da proclamação, da responsabilidade do sangue de Cristo. E quando dava mais ou menos, tem uma hora que ele dizia assim, eu vou ter que resumir aqui um pouquinho. Já tinha 2h30 de pregação. É uma coisa que talvez eu aprenda com o pastor Yun. Quando dá quase meia hora, 1 hora aqui, a turma, está na hora, fé fantástico, é o jogo do Ceará, a nossa cabeça está em outro lugar, né? O diabo tem colocado tanta coisa na nossa vida, na nossa cabeça, nós temos pouco tempo para perceber a presença de Deus. Fomos para esse retiro, e lá no retiro uma coisa impressionante, vamos retomar aqui rapidinho para acompanhar. Hora da comida, pode passar. Ali é o miojo com alga, certo? Olha ele aí, coisa linda. As chinesas tirando foto com as brasileiras, porque brasileiro tem olho redondo, o chinês quer ter olho redondo, e o brasileiro quer ter olho puxado, sei lá.
Seul, pode passar, pode passar, pode passar. O ônibus que nos levou ao retiro, o local de retiro, onde nós passamos um bom tempo. Eles gostam desses marcos, dessas pedras. Pode passar, pode passar, pode passar. 5.000 pastores, gente da China, de todos os lugares, do Haiti. E aqui nós estamos no auditório, pode passar. Eu quero trazer uma coisa especial, pode passar. Mais uma coisa, olha aí, o povo, pronto, para aí. O chinês não usa cadeira, ou o coreano. Nesse momento de oração, no culto principal, eles têm um banco muito confortável, onde eles sentam ali. Mas quando eles vão para o retiro, não tem cadeira. E nós começamos às 6 da manhã e paramos às 11 da noite. Só tem intervalo para comer uma coisinha e ir fazer um pipizinho rapidinho. E todas as chinesas para um lado, as coreanas para um lado, os coreanos para o outro, os homens para um lado, as mulheres para o outro. E todo mundo tem o seu tatamezinho, o seu... como é que podia chamar? Um tapetezinho, onde naquele quadradinho elas sentam para orar. Está vendo? Isso aí é um intervalo. Enquanto há um intervalo, as pessoas estão orando, eles não param de orar. Não é porque o pastor mandou, não. Não é por causa da hora. Agora é hora de orar, viu, gente? Tem a hora de parar, porque quando o povo começa a orar, que é aquele barulho gostoso na congregação, o pastor toca um sino, puf, a turma para na hora, para a música, para o louvor, e ele entra na palavra e começa a ministração e vai lá. Mas nesse retiro, nós passamos horas e horas orando. Os brasileiros, a princípio, estavam no balcão com cadeiras. E o pastor Yun, vendo aquele povo e dirigindo o louvor, de repente ele olha para os brasileiros e diz assim: por que é que vocês estão sentados em cadeira? Brasileiro cansado, folgado, né, apastorado, inclusive eu, né, achando bom a cadeira. Eu quero dizer para vocês que eu tive vontade de descer lá e ficar onde o povo estava de joelhos, só para sentir, mas não são muitos de nós que têm a capacidade ou o condicionamento físico para ficar nessa posição durante quantos minutos? Horas. E eles oram não apenas com a palavra, mas eles oram com o corpo, como judeu, se movendo na presença de Deus para dizer: não apenas a minha mente, não apenas o meu emocional, mas o meu corpo também louva ao Senhor. E eles passam horas e horas e horas ali naquela posição de oração. É tão apertadinho que tem até um momento de oferta. E na hora de recolher a oferta, eles passam numa varredura por dentro daquele povo que está bem juntinho um do outro, não tem intervalo. Eles ali na hora, eles se ajuntam mesmo, e é um tempo precioso de oração. Mais para frente, nesse local de retiro, existem também umas cabines, que não é cabine de banho, não é nada disso, mas são cabines de oração, para o indivíduo entrar ali e ficar ali meditando e orando. E eu vi, quando você passava perto, o murmúrio daquelas pessoas, clamando ao Senhor, clamando pelo país, clamando pelas pessoas que não conheciam a Deus. E ali, em cada casinha dessa, em cada lugarzinho desse, tinha um tatamezinho só, e ali que você passava tempo em oração. Então o pastor Yun e a igreja da Coreia foram uma tremenda inspiração para a minha vida. Está ele aí, chapéu de nordestino, né? Pastor Yun. E eu queria, gente, deixar com vocês, com esse texto de Oséias, um desafio. Eu estive depois em Tóquio com um casal de missionários, e lá em Tóquio, no Japão, eu andei de madrugada, em altas horas da noite, eu andei nos lugares mais terríveis do Japão, e me deu uma tristeza de ver aqueles jovens drogados, bêbados. A bebida está tomando conta da Ásia, as pessoas estão se entregando à bebida, os jovens japoneses com um índice de suicídio altíssimo. E eu entrei naqueles lugares, eu e Heloísa, lá no meio do nada, onde aquelas prostitutas estavam reunidas, onde meninas tinham que ser carregadas para dentro de determinados lugares, bêbados, jovens deformados, toda aquela coisa da sexualidade, aquela loucura, uma perfeita Babilônia ali naqueles locais. Me deu muita tristeza, porque o Japão é um país muito organizado, as pessoas são muito ordeiras, são muito educadas, é um país muito próspero. Mas toda prosperidade não consegue resolver o drama existencial daquele povo. Por que será? Depois estivemos na China, em Pequim. E eu fiz isso porque de Seul para Pequim é como daqui para Belém.
De Seul para o Japão é como daqui para Recife, é tudo muito pertinho. E quando nós chegamos em Pequim ali, eu e a Heloísa andando por ali, conhecendo mais de perto a igreja chinesa, as pessoas, a realidade chinesa, não a igreja chinesa. Foi muito interessante andar por aquelas ruas e ver um povo muito parecido com o nosso. Além de tudo, eles são no trânsito muito parecidos. No Japão, eu estava andando meia-noite com a Heloísa, rapidinho, num parque escuro que não tinha ninguém, absolutamente ninguém. E nós chegamos num entroncamento, num cruzamento, o sinal do pedestre ficou vermelho. Não vinha carro de canto nenhum, hora nenhuma. Chegou uma outra pessoa, ela parou ali, ficou parada. Eu disse, eu vou ficar parado, eu não saio daqui enquanto esse cara não sair. Porque quando o sinal é vermelho, é vermelho. Na China, quando nós chegamos lá, que o sinal ficou verde para o pedestre, a Heloísa deu um passo, eu agarrei ela aqui e disse, para! Passou um carro para lá, um carro para cá, uma moto para lá, um carrinho para lá, um bicho para cá, um negócio para lá. E é assim, é bem bagunçado. E tome buzina. Eles não se estressam, eles não brigam uns com os outros. Mas o negócio é mais ou menos, onde é verde é para parar, onde é vermelho é para entrar. Então, é mais ou menos assim. Então, é um povo muito alegre, muito interessante. E Deus nos deu uma oportunidade de falar do amor de Jesus lá para várias pessoas, em inglês e em espanhol. E eu conversando com uma menina e testificando do amor de Jesus e dizendo para ela que eu era um discípulo de Cristo, ela disse, nós temos aqui, vocês têm uma igreja aqui, né? Eu disse, qual? Eu disse, a igreja católica ali, ó, catedral. Eu disse, eu passei por lá, não tem ninguém, aquela não é minha igreja não. E eu comecei a conversar com ela, perguntando sobre o budismo, e ela falava que talvez 10% da população apenas pratica o budismo na China. E que o governo comunista tirou toda a possibilidade, não só do budismo, mas de qualquer outra forma de religiosidade. E o povo ficou num vácuo espiritual muito grande. Então o que aconteceu? Agora que há uma abertura relativa, o povo está em busca de uma conexão espiritual. Eles se tornaram supersticiosos, eles têm aqueles amuletozinhos que servem para não bater o carro do lado direito, não bater o carro do lado esquerdo. Tem um negócio que é como você faz a casa, que a casa tem que ter uma posição tal, não sei o quê. Era tanta superstição. Eu conversando com essa menina muito inteligente, uma socióloga, menina formada, menina com uma cabeça. E eu dizia para ela, quando ela me disse sobre o templo católico ali, totalmente vazio, sem possibilidade de se fazer absolutamente nada, estava ali. Eu disse para ela, o Jesus que eu conheço, sirvo, amo e sigo, não está representado por aquele templo. E disse para ela que a igreja na China, se ela não sabia, estava florescendo, principalmente a partir do interior, milhares de grupos pequenos, de casa em casa. Eles têm a Bíblia só dentro de casa, não pode carregar na rua, não pode ler aberta e publicamente, não tem canal de televisão, não tem rádio, não tem nada que os leve a se conectar com Jesus, mas eles se reúnem de casa em casa. E eu comecei a dizer para ela, da mesma forma que o budismo passou e deixou as pessoas num vácuo espiritual, o cristianismo focado no templo, no sacrifício, na frequência, nos rituais evangélicos, ele também deixa em nós um vazio espiritual muito grande. E quando eu comecei a falar com ela, eu estava falando como se estivesse falando com minha filha. E a gente conversando, ela olhou para mim e disse, isso parece mais autêntico. Eu disse, e é. Quando o Deus que nós servimos muda a gente de dentro para fora e nos faz livre para adorá-lo em todo e qualquer lugar. Ela disse, é disso que o nosso povo precisa. Desse evangelho ou dessa espiritualidade autêntica, ela reconheceu ali. E eu quero terminar hoje à noite levando você a uma reflexão comigo, a partir dessa experiência, de uma igreja que busca o Senhor e que se multiplica aos milhares, de um cristianismo vivido sob pressão, sem saber se amanhã vai ter condições de continuar publicamente pregando o evangelho,
de um cristianismo pregado de casa em casa, onde os irmãos se juntam, como na China, perseguidos, mas felizes. Eu me lembro ela dizendo assim, lá na China, uma chinesa disse para mim, é incrível, nós hoje estamos conhecendo de perto a economia capitalista, nós estamos produzindo para o mundo inteiro, os jovens estão ganhando possibilidades no mercado de trabalho, estão tendo condições de acumular bens, mas o que está acontecendo é que nós temos saudades da simplicidade em que nós vivíamos anteriormente, não do regime, mas da simplicidade. Os bens materiais estão matando o nosso sonho de felicidade. Qual é a saída? Qual é a saída? Eles vão começar a se matar como os jovens no Japão, como os nossos, como aquele tributo feito a Cazuza lá no Rock in Rio, onde o camarada grita, ideologia, eu quero uma para viver, porque o jovem não encontrou na sociedade hipócrita, nem na religiosidade hipócrita, uma saída. Está na hora da gente mudar o quadro, porque senão vocês e eu vamos estar pregando para o mundo uma coisa que não resolve o problema do mundo. Eu quero ilustrar mais ou menos assim. Se um dia nós conhecemos Jesus e ouvimos falar de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, esse Jesus nos deixou um legado de palavra. Está aqui, minha palavra. Ele deixou também um legado de igreja, a minha igreja. E nesta igreja nós construímos rituais e cultos legítimos, modelados na palavra de Deus, para nos alegrarmos diante do Senhor. A oração foi também um instrumento poderoso, mas nós fizemos da oração, da palavra, do púlpito, da oração, um meio, um fim, para a satisfação das nossas próprias necessidades. Nós buscamos um culto de oração para nos curar de alguma coisa, para obter alguma coisa, para ganhar alguma coisa, para sair de uma situação. E essa manipulação que as igrejas evangélicas fazem em cima do povo, é uma manipulação exatamente em cima disso. As pessoas vêm atrás das benesses que o Evangelho pode dar. Nós pregamos Jesus para o amigo dizendo, cara, você está na pior, vem que você vai ficar na boa, vem que você vai ganhar mais, vem que você vai conseguir. Você não consegue o marido? Ah, com Cristo você vai conseguir o marido. Ah, você não consegue uma mulher? Em Cristo você vai achar uma mulher. Ah, você não tem um bom emprego? Venha para Jesus que vai resolver. Ah, você está doente? Espera que eu vou te levar na minha igreja, porque lá o negócio vai ser resolvido. E sabe o que aconteceu? Nós nos esquecemos que a essência do Evangelho está numa pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus em João capítulo 5, ele diz, vocês examinam a Escritura, vocês estudam as Escrituras, vocês são especialistas nas Escrituras, e na verdade são elas que testificam de mim, vocês têm razão, elas testificam de mim, mas no verso seguinte, no capítulo 5, verso 40, se não me falha a memória, Jesus diz assim, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Sabe por quê? João capítulo 17, Jesus diz que vida eterna é Jesus, é conhecer Jesus, é andar na presença de uma pessoa. O que aconteceu com a gente foi isso. Por que nós não pregamos? Porque nós não somos motivados pelo sistema, a palavra fala e é tudo bem, a igreja está fazendo, pois é, eu estou cansado desse negócio de proclamação, para de cantar essa música aí, meu, para de ficar me mandando fazer encontro facilitador, cara, tem gente que reage assim na congregação, eu sei, porque eu reagiria desse jeito, se eu tivesse com o foco naquilo que se desdobra de Deus. E nesses dias Deus falou ao meu coração, numa experiência que eu quero compartilhar, e me permita falar uma coisa que é muito íntima e pessoal da minha casa. Eu viajei, fui para a Coreia, para o Japão, para a China, e é o lugar que mais tem badulaquezinho, né? Então você volta para casa, e lá quando você está lá, você pensa na filha, pensa no neto, pensa no amigo, pensa nos irmãos da igreja. Eu trouxe uma besteirinha para cada um. E o princípio lá na nossa casa sempre foi essa. Minhas filhas sempre aprenderam a agradecer a Deus por um palito enfeitado que a gente dá. Por um grampinho que tem um enfeitinho, um enfeitezinho.
O presente nunca foi o centro das coisas. E quando eu cheguei, eu vi rapidamente 2 dos meus netos, né? O neto e a neta. E dei logo os presentinhos, badulaquezinhos, negócio de pôr na cabeça, não sei o quê, o carrinho que veio. E as outras 2 netas não receberam nada naqueles dias, nem as vi. Passou-se 1 dia, 2, 3, 4 dias, nós resolvemos, vamos lá na casa delas, porque por telefone a gente conversava, dizia, vovô, eu queria tanto ir na sua, queria te ver, puxa, você já chegou, a gente não se viu ainda, legal. Aí quando eu entrei no condomínio, eu tinha lá atrás uma mala que eu ia devolver e uns badulaquezinhos dentro. Quando eu entrei no condomínio, que eu parei, elas vieram, quando me viram, vieram em disparada em direção a mim, a Elô, e me abraçaram com um abraço tão apertado, e diziam para mim, eu senti falta de você, vovô. Entendeu? Aí o vovô chorão, né? Vovô, e eu aqui na minha cabeça, peraí, eu tenho uns brinquedos para lhe dar. Elas agarravam apertadinho. Deixa eu ficar aqui com você, vovô. Fazia tempo que a gente não se via, vovô. E meus amados, sabe por que eu chorei? Não é porque eu sou o vovô babão e me senti amado e etc. Foi por isso também, mas porque eu senti no meu coração o que Deus sente quando nós o buscamos de todo o coração. Quando nós jogamos para o segundo plano tudo aquilo que nos conduz ou que vem de Deus. Quando nós corremos para Ele, não pelas benesses que Ele dá, e Ele dá mesmo. Mas a lógica divina, para ser autêntica, o cristianismo para prevalecer nessa cidade, na Coreia, na China, onde quer que seja, não é esse cristianismo da relação de troca de um Deus utilitário. Os santinhos estão aí, os fetiches estão aí, os trabalhos estão aí feitos para que você consiga coisas que o diabo pode lhe dar, e muito. É dinheiro que você quer, progresso que você quer, intelectualidade que você quer, graduação que você quer. Aliás, é só prestar atenção em como nós, os pais crentes em Cristo Jesus, investimos nos nossos filhos para que eles obtenham coisas. E o ter passa a ser mais importante do que ser. E o que Deus dá é mais importante do que quem Ele é. Papai e mamãe, é triste quando nós somos valorizados por aquilo que a gente dá para o outro, e não por aquilo que a gente é. O tempo passa e você vai ficando descartado, porque o senso da nossa sociedade capitalista é outra. É outro. Então meu desafio para vocês é o desafio do grito de Oséias. Deus chama aquela nação de uma nação prostituída, não porque era uma nação em que os judeus iam para o prostíbulo, não, é porque a nação estava invertendo as coisas, estava colocando o que vem de Deus no lugar de Deus. Lembra de Paulo em Romanos capítulo 1? Os homens acabaram adorando mais a criatura do que o Criador. Eles adoram símbolos de Deus, eles veneram aquilo que simboliza Deus, eles adoram o lugar onde Deus supostamente se reúne, mas eles menosprezam a pessoa de Deus. E aqui tem um chamado para vocês hoje à noite. Eu acho que do jeito que esse vovô falível sentiu naquele momento o genuíno amor de quem não se importava com o presente, mas com a presença, eu quero convidar você a esse exercício de correr para os braços de Jesus, e de seguir uma pessoa, de ser discípulo comprometido com Cristo. Porque quando você tem isso no seu coração, quando você tem esse encontro real, que às vezes acontece na dor, como o pastor Yun, às vezes acontece na perda, quando você não tem mais nada que se enganchar, nem o Ceará, nem o Fortaleza, nem os amigos, nem o lazer, nada passa a ter prioridade sobre a sua vida.
a televisão, o computador, o muito estudo, muito trabalho, a correria que toma conta da sua vida, e você de vez em quando se aproxima das coisas de Jesus para obter benesse, para continuar usufruindo de tudo, e você ainda prega para os outros esse mesmo evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente possa buscá-lo verdadeiramente. Daniel, pode vir. Eu queria convidar vocês para esta jornada. Talvez eu não tenha gritado o suficiente ao longo desses 30 anos de ministério, mas como igreja nós vamos continuar dizendo que o mais importante é andar com Jesus, é estar com Ele, é andar nele, é orar para Ele. Você não precisa de um dia nem de uma hora marcada por mim. Você não precisa de uma agenda eclesiástica para vir aqui com o seu tapetinho, se esse negócio aqui é muito áspero, e se dobra aí, dobra o teu joelho, ora no meio da rua, de manhã às 6, ao meio-dia, o galinho continua cantando, minha mulher continua se dobrando lá diante do Senhor. Faz isso, amado, dá o teu melhor para aquele que deu sua vida por você. Seja um discípulo de Jesus, e ao proclamar, proclame Jesus. Ao ler a palavra, busque conhecer a pessoa de Jesus. Ao fazer o bem às pessoas, faça por Jesus, em nome de Jesus. E sabe de uma coisa? Eu acredito que quando nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão o quê? Acrescentadas. Mas você nunca vai experimentar o acréscimo quando você inverter e buscar essas coisas. Quando ser importante nessa sociedade é possuir, é ter título, é ser o cara, é ser o bacana, é ter o carro do ano, é ter o carro disso, é ter o condomínio XYZ, é isso? Trabalhar a vida inteira para isso? Não, é para proclamar o nome de Jesus. Quer Ele te coloque na favela ou no palácio, quer Ele te deixe são e sarado, quer Ele te mantenha doente e sustentado pela sua graça, quer haja vida ou morte na minha vida, quer eu ganhe, quer eu perca, Jesus continuará sendo o mesmo, hoje, como foi ontem, e o será eternamente. Glória a Deus. Quero ouvir tua voz falando comigo, que preciso ouvir. Pausa na presença de Deus, esquece um pouquinho do seu relógio agora. Quero sentir teu poder, o fogo que arde em meu coração. Preciso te sentir, ó Pai, tocar na orla das tuas vestes. Eu quero ser curado, sei que serei. Em tua presença, tua presença, aleluia, tua presença. Feche os teus olhos, pense no Senhor que está presente, no Deus que é vivo, verdadeiro, que te vê e te conhece, aleluia. Em tua presença, tua presença. Aleluia. Pausa, meu amado irmão. Isso é o que a tua família mais precisa, o que os teus filhos mais precisam, teus netos mais precisam, o que essa cidade mais precisa. Homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que andam na presença do Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus.
Leva o teu povo à tua presença, Senhor, não por um artifício religioso, por um programa da igreja, por uma noite marcada, tua Senhor. presença, ó Pai. Aleluia. Eu amo estar em todo tempo, viver cada momento sentindo. É bem melhor viver assim, conhecendo o teu querer, saber como te amar melhor, servindo. Eu sinto teu poder, Senhor, eu vejo a tua mão a me guiar pelos caminhos eternos. Contempla a tua luz, eu que era cego agora posso ver a glória do Senhor resplandecer em mim. Porque andar com Deus é viver de fé em fé, é ver o céu se abrir e o impossível acontecer. Sim, andar com Deus é viver em comunhão, é levantar as mãos e se render de corpo, alma e coração. Em tua presença, Pai, em tua presença, Pai. Ora isso, amado. Eu amo estar em todo tempo, Que isso seja uma realidade na sua vida. cada momento sem ti. É bem melhor servindo. Eu sinto teu poder, Senhor, eu vejo a tua mão a me guiar pelos caminhos eternos. Contempla a tua luz, eu que era cego agora posso ver a glória do Senhor resplandecer em mim. Porque andar com Deus É viver de fé em fé, é ver o céu se abrir e o impossível. acontecer. Se andar com Deus é viver em comunhão, é levantar as mãos E se render de corpo, alma. Porque andar com Deus, porque andar com Deus, Oh Senhor, manifesta-te, Senhor. Veja, Senhor, os corações abertos, o Senhor. impossível acontecer. Ouve a declaração do teu povo, Jesus. Sim, andar com Deus é Aleluia. e se render de corpo e alma. Amados, ainda em oração na presença de Deus, continue adorando ao Senhor aí. Louve ao Senhor. Glorifique o nome dEle. Erga tuas mãos para Ele. Ele é o nosso maior estímulo, a nossa maior motivação, em nome de Jesus. Glórias ao teu nome. Eu queria perguntar aqui hoje à noite, enquanto o povo de Deus ora, se tem alguém que veio aqui hoje, talvez já tendo sido tocado pelo Senhor, ou está aqui hoje ouvindo a palavra pela primeira vez, ou por várias vezes, e gostaria de aberto e publicamente dizer: eu quero ser um discípulo de Jesus, quero me entregar àquele que se entregou por mim, quero ter meus pecados perdoados pelo seu sangue derramado,
quero crer na ressurreição de Jesus, quero viver para Ele, quero priorizá-lo na minha vida. Se tiver alguém aqui, sai do seu lugar, vem aqui à frente, em nome de Jesus, vem. Tem alguém? Venha. Sai do seu lugar, vem. Vocês não estão fazendo isso por mim, é por Jesus. Vem. Glórias ao teu nome, Jesus. Vem. Seu compromisso não é com a igreja, não é comigo, é com Jesus. Vem, é com Jesus. Renova teu compromisso com Ele, vem. É com Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor. Na tua presença a vida, na tua presença a salvação, na tua presença, Senhor, a derrota do teu inimigo, na tua presença o inferno é despovoado, Senhor. Oh, glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao teu nome. Eu quero convidar os irmãos que venham aqui à frente orar com esses que estão aqui, por favor. Orem com eles em nome de Jesus, orem com eles. Orem. Vem à frente. Ore com eles aqui em nome de Jesus. Abençoe a vida deles. Confirme que a salvação chegou nesta vida. Vai chegar na casa deles. Vai chegar no condomínio, no bairro onde eles estiverem. Porque eles tiveram agora a visão da glória de Deus. A pessoa de Jesus entrou no coração. Vidas libertadas para a glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Continua orando e intercedendo por esses amados. Glórias ao teu nome, Senhor. Fala o meu coração, Senhor, o que preciso ouvir de ti, e o mesmo não serei, e o mesmo não serei. Toca o meu coração, Senhor. Toca o meu coração, Senhor. Faz tua chama em mim, e o mesmo não, e o mesmo não serei, pois quando tocado sou por si, Aleluia. minha vida transborda teu amor, tua glória se faz visível em mim e alcança o que perdido está. Não resistirei à tua voz. Glórias ao teu nome, Senhor. Que clama a quem enviarei. Eu digo, eis-me aqui, envia-me, usa-me. Em tuas mãos.
tua glória se faz visível em mim e alcança o que devido estar. Não resistirei à tua voz que clama a quem enviarei. Eu vivo este aqui, envia-me. Ergue tua voz, igreja, e canta, pois quando tocar o som, pois quando Aleluia. Aleluia, Senhor. Todas Aleluia. nossas vidas, Senhor, Glória para tua honra e glória, Pai. Que alcancemos os perdidos, Senhor Jesus. Usa-nos, Senhor Jesus. Usa-nos, Senhor Jesus. Aleluia. em tuas Aplaudam o Rei Jesus. Aplaudam o Senhor dos Senhores. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia.